Desde que nasceu, a filha do milionário nunca tinha emitido um único som e todos os médicos haviam decretado que ela nunca falaria. Na praça central do Rio de Janeiro, uma menina pobre apareceu diante dela com um pequeno frasco contendo um líquido dourado e disse suavemente: "Beba e sua voz nascerá." A pequena bebeu o líquido e, segundos depois, o silêncio de toda uma vida foi quebrado com algo que deixou até seu pai sem fôlego. Naquela manhã ensolarada, a Praça da Sé fervilhava de vida. Entre vendedores de flores, artistas de rua e crianças correndo atrás dos pombos, um homem destoava completamente do cenário: Leonardo Santos. Seu terno impecável, o relógio suíço brilhante e o andar cheio de autoridade denunciavam quem era. Um milionário acostumado a dobrar vontades com dinheiro, arrogante e frio, incapaz de ver valor em algo que não pudesse comprar. Ganancioso até o último fio de cabelo, vivia para os negócios, para as conquistas e, no entanto, escondia uma fraqueza que o consumia em silêncio. Sua filha Clara, uma menina de apenas 5 anos que nascera muda. Nenhuma fortuna, nenhum especialista do mundo conseguira devolver-lhe a voz. Enquanto falava alto ao celular, gesticulando com impaciência, Leonardo se afastava alguns passos, deixando a menina no meio da praça de paralelepípedos claros. Clara observava o movimento ao seu redor com olhos curiosos, o cabelo loiro solto ao vento, quando uma pequena figura surgiu entre a multidão. Joana, uma menina com roupas desgastadas, a pele marcada pela vida dura, mas com um olhar doce e firme. Aproximou-se devagar, como quem teme espantar um passarinho, e falou com delicadeza: "Oi, meu nome é Joana. Você parece sozinha. Posso ficar aqui?" Clara levantou-lhe o rosto. Não conseguiu responder, mas seus olhos claros transmitiram algo que Joana entendeu imediatamente. Um sim silencioso. A menina pobre ficou ao seu lado, sorrindo, como quem oferece abrigo em meio ao caos. "Sei que você não fala, mas não precisa. Eu posso te contar coisas e você só me olha, tá bom?" disse Joana, ajeitando o cabelo bagunçado atrás da orelha. Clara riu baixo, sem som, encantada com a espontaneidade da nova amiga. Era como se, por um instante, tivesse encontrado alguém que a via de verdade. Então, Joana tirou das mãos um vidrinho de vidro guardado com cuidado. Dentro, um líquido dourado brilhava contra o sol. Ela o levantou diante dos olhos de Clara e sua voz soou quase como um segredo. "Minha avó dizia que isso tem poder. Talvez possa te ajudar a falar. Beba isso e sua voz nascerá." Os olhos da pequena se iluminaram. Hesitou, mas a curiosidade e a confiança na menina, de olhar terno, venceram qualquer dúvida. Aproximou-se e Joana, com carinho, inclinou o vidrinho, deixando o líquido escorrer diretamente em sua boca. Naquele instante, a figura de Leonardo apareceu correndo pela praça, o rosto tomado pelo horror. "O que você pensa que está fazendo?" rugiu, arrancando o frasco das mãos da filha e empurrando Joana com violência. O vidrinho caiu no chão e se espatifou em 1000 pedaços, espalhando um cheiro amargo pelo ar. As pessoas ao redor se assustaram, mas o milionário não se importou. Agarrou com brutalidade o braço da menina pobre e gritou: "Some da minha frente, moleca de rua! Nunca mais chegue perto da minha filha!" Joana tropeçou, os olhos cheios de lágrimas, e saiu correndo entre soluços, perdendo-se na multidão que observava em silêncio. Clara, que até então só tossia, levou as mãos à garganta. Seus olhos se encheram d'água, o pequeno corpo estremecendo, e então, entre soluços, um som inesperado escapou de seus lábios: "Papai!" Leonardo paralisou. Seus olhos se abriram arregalados, o corpo tremeu. Aquela palavra que ele sonhara ouvir por anos saíra agora da boca de sua filha. "Clara, diz de novo, por favor", sussurrou, ajoelhando-se diante dela, tomado pela incredulidade.
A menina o abraçou com força, repetindo com a voz trêmula: "Papai, papai!" As lágrimas de Leonardo caíam sem controle, lavando um rosto acostumado à dureza. Ele segurava a filha contra o peito, balançando-a como se temesse que aquele milagre pudesse se desfazer a qualquer momento. E quando finalmente levantou os olhos em busca da menina que trouxera aquele prodígio, só encontrou o vazio da praça. A mansão de Leonardo Santos, acostumada ao silêncio opressivo dos corredores amplos e dos móveis frios, naquela noite parecia outro lugar. Clara, ainda com a voz frágil e rouca, se arriscava nas primeiras palavras, como quem tateia no escuro. "Papai, quero pão", disse com esforço, mas sem hesitar. Leonardo arregalou os olhos, como se cada sílaba fosse ouro puro. "Meu Deus, você está falando de verdade?" murmurava, levando as mãos ao rosto, sem acreditar no que ouvia. As empregadas da casa, que raramente presenciavam alguma emoção do patrão, paravam na porta para espiar com lágrimas discretas nos olhos. A menina, sorrindo entre hesitações, repetia palavras simples, enquanto o pai, acostumado ao poder e ao dinheiro, se ajoelhava diante dela como se fosse um súdito. "Fala de novo, filha. Diz o que quiser, qualquer coisa", suplicava ele, com a voz entrecortada. Clara, animada, completava frases curtas, cada uma saindo com dificuldade, mas com firmeza. O salão, antes gelado, se enchia de uma risada pura que não se ouvia ali havia anos. O jantar, geralmente silencioso e cerimonioso, transformou-se numa celebração improvisada. Leonardo, que nunca tivera paciência para ouvir ninguém, agora se inclinava sobre a mesa, absorvendo cada som que saía da boca da filha. "Papai, tô feliz", disse ela, levantando os olhos para ele. Leonardo quase caiu da cadeira, levando a mão ao coração, como se aquelas 3 palavras fossem o maior contrato que já assinara na vida. Horas depois, já no quarto amplo decorado com cortinas pesadas, Clara se aninhou na cama. Leonardo sentou-se na beirada do colchão, incapaz de sair dali. A menina o olhou com a seriedade que só uma criança pode ter e disse baixinho: "Quero voltar à praça amanhã. Quero agradecer." Leonardo a olhou, engolindo em seco. A lembrança da menina pobre, do vidrinho e do olhar suplicante voltou com força. "Não sei se é uma boa ideia, Clara", murmurou, mas a voz fraquejou diante da expectativa que brilhava nos olhos da filha. Ele acariciou o cabelo loiro dela, sentindo uma ternura que o desarmava. Pela primeira vez em anos, não havia negócios nem lucro, apenas o desejo de não decepcionar aquela pequena que o chamara de papai. "Tá bem, amanhã vamos à praça", disse com um sorriso contido. Clara sorriu, fechando os olhos devagar, e adormeceu em paz. Leonardo, no entanto, permaneceu ali, imóvel, enquanto uma ideia começava a se formar em sua mente. Algo que ele ainda não decifrava por completo, mas que crescia silenciosamente dentro dele. Na manhã seguinte, o sol já se espalhava sobre os prédios antigos do centro do Rio, quando Leonardo saiu da mansão com a filha de mãos dadas. O motorista abriu a porta do carro de luxo, mas pela primeira vez não era um evento social ou um compromisso de negócios que os levava à Praça da Sé. O ar carregava algo diferente. Clara, ainda encantada com sua voz recém-descoberta, não parava de repetir frases baixinhas dentro do carro, como se quisesse se certificar de que aquilo era real. "Pai, eu tô falando de verdade. Tô falando de verdade", dizia, com uma alegria que iluminava o rosto. Leonardo, ao ouvi-la, não disfarçava o sorriso orgulhoso, mas seus olhos escondiam algo mais, um cálculo silencioso, como se tentasse compreender a origem do impossível. Ao chegar à praça, o movimento era intenso. Pessoas caminhavam apressadas, ambulantes gritavam suas ofertas e o som de um músico de rua se misturava aos passos sobre os paralelepípedos claros. Clara puxava a mão do pai, com ansiedade.
Vamos, papai. Quero encontrar a menina. Quero agradecer. Sua voz era pequena, mas carregava a firmeza de quem sabe exatamente o que quer. Leonardo, obrigado a acompanhar o ritmo da filha, mantinha os olhos atentos ao redor, procurando entre rostos desconhecidos aquela figura que agora se tornara essencial. Foram minutos longos, até que no meio da multidão, Clara reconheceu Joana. A menina pobre estava parada, perto de uma coluna antiga, abraçando os próprios braços como se tentasse se aquecer. Seu cabelo desgrenhado refletia o sol, e sua roupa rasgada a distinguia de todos os outros. Sem pensar, Clara soltou a mão do pai e correu até ela. Você! Exclamou, a voz saindo firme. Joana se virou, surpresa, e abriu um sorriso doce ao vê-la. Clara a abraçou com força, como quem reencontra uma parte perdida de si mesma. Obrigada, obrigada por me dar minha voz, disse, com lágrimas brilhando nos olhos. Leonardo, a poucos passos, parou, observando a cena. Sentia um peso no peito que não entendia bem, algo entre orgulho e vergonha. Respirou fundo, aproximou-se e, forçando um tom gentil, falou: Eu devo pedir desculpas pelo que aconteceu ontem. As palavras custaram a sair. Não deveria ter agido daquele jeito. Joana levantou os olhos, desconfiada, mas permaneceu em silêncio. Clara, impaciente, olhava para os dois lados, como quem queria unir dois mundos opostos. Foi então que Leonardo fez a pergunta que o consumia, desde a noite anterior. O que tinha naquele frasco? Sua voz era baixa, mas carregava uma urgência que não passava despercebida. Clara se virou para Joana e repetiu com inocência: conta o que era aquilo? Joana respirou fundo, os olhos se enchendo de lágrimas. Com uma delicadeza quase solene, respondeu: Era um chá. Minha avó me ensinou a preparar antes de morrer. Disse que era uma herança, um presente para guardar com cuidado, algo que podia curar o que ninguém mais conseguia. Eu guardava como meu maior tesouro. Leonardo ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo cada palavra. Sua mirada, que antes refletia incredulidade, agora brilhava com um interesse oculto. Fingindo admiração, colocou a mão no ombro de Joana e disse: Você fez algo extraordinário. Agradecer não é suficiente. Vem com a gente para minha casa. Quero que você seja tratada como merece. O tom parecia gentil, mas havia uma rigidez calculada por trás de cada sílaba. Clara, radiante, completou: Isso mesmo, Joana. Você vai adorar nossa casa. Joana hesitou. Seu pequeno corpo tremia entre a vontade de confiar e o instinto de recusar. Olhou para a mansão distante, que se erguia em sua imaginação ao ouvir o convite e, por um instante, quase disse não. Mas o abraço insistente de Clara e a promessa de um lar quente quebraram sua resistência. Com um suspiro, respondeu baixinho: Tá bem, eu vou. Enquanto Clara comemorava e Leonardo sorria, já não era só a gratidão que pairava no ar, mas uma sensação invisível de que algo maior estava por vir e que o verdadeiro preço daquele milagre ainda não tinha sido revelado. O carro de luxo que levava Leonardo, Clara e Joana deixou para trás o burburinho barulhento da praça. Quando os portões da mansão se abriram, o contraste foi imediato. Fora, pobreza, pressa e indiferença. Dentro, jardins imensos, estátuas alinhadas e uma construção que parecia engolir qualquer visitante. Clara, animada, puxava a mão de Joana, como quem mostra um tesouro secreto. Você vai gostar daqui, dizia, risonha. Joana, por sua vez, olhava ao redor com os olhos arregalados, surpresa e, ao mesmo tempo, desconfortável. Aquela grandiosidade parecia outro planeta. Ao entrar no salão principal, os empregados já esperavam. A mesa estava posta com frutas frescas, pães, queijos e pratos fumegantes. Leonardo, com um gesto imponente, disse: Esta casa também é sua, pelo menos por hoje.
come o que quiser. O tom parecia amigável, mas sua postura era a de um anfitrião que não se acostuma a dividir território. Joana se aproximou da mesa devagar, hesitante, até que Clara puxou uma cadeira. "Senta aqui do meu lado", insistiu a menina, sorridente. Nos dias seguintes, Leonardo intensificou os elogios. Mandou trazer roupas novas de tecidos delicados para substituir os trapos que Joana usava. Deu a ela brinquedos caros, como bonecas de porcelana e livros ilustrados. Ordenou que os cozinheiros preparassem os melhores pratos só para ela experimentar. Até os empregados, acostumados à frieza do patrão, se surpreendiam com aquela súbita amabilidade. Clara celebrava cada presente dado à amiga, sem perceber que, por trás dos gestos generosos, havia uma intenção oculta. Entre mordidas tímidas e risadas compartilhadas com Clara, Joana começou a se sentir menos deslocada. Chegou a correr pelos jardins com a filha de Leonardo, a brincar de esconde-esconde entre as colunas da mansão e até a tocar algumas notas no piano antigo. As risadas das duas ecoavam pelos corredores, enchendo de vida os espaços antes dominados pelo silêncio. Leonardo observava de longe, sentado em uma poltrona de couro, o queixo apoiado na mão, os olhos atentos. À primeira vista, parecia satisfeito, mas, por dentro, cada palavra de Joana era registrada com cuidado. Foi só depois de alguns dias de elogios que Leonardo se aproximou, com a suavidade calculada de um predador. No jardim iluminado, fingiu curiosidade. "Joana, esse chá é realmente especial. Você lembra como sua avó o preparava? Deve ter sido trabalhoso, né?" A menina respirou fundo e respondeu: "Sim, era. Ela coletava folhas de sálvia e hortelã nas manhãs com orvalho. Dizia que, se fossem colhidas ao sol do meio-dia, perdiam a força. Usava também raiz de gengibre ralada, um pouco de mel silvestre e flores de camomila. Tudo precisava ferver, em fogo baixo, por exatamente 7 minutos. Leonardo se inclinou, interessado, mas tentou manter o sorriso cordial. "Incrível! Continua, por favor." E depois, Joana, ainda tocada pela lembrança, prosseguiu. Depois ela deixava esfriar em um frasco de vidro, nunca de metal. Sempre dizia que o segredo estava em respeitar o tempo da mistura. Se fosse coado cedo demais, não funcionava, e o chá precisava ser tomado logo, antes que perdesse a essência. Enquanto ela falava, Leonardo absorvia cada detalhe, como quem grava um código precioso. Mas, quanto mais Joana se abria, mais notava que o olhar dele não era de simples admiração, mas de ganância. Tentou mudar de assunto, mas Leonardo, com um sorriso que parecia cortês, insistiu. "Você explica tão bem. Deve ter herdado o dom da sua avó." Clara, desconfiada, franziu o senho, sentindo que algo estava errado. Aproximou-se da amiga, segurando sua mão como se quisesse protegê-la. Joana retribuiu o gesto em silêncio, consciente de que talvez tivesse revelado mais do que deveria. Naquela noite, quando Clara adormeceu após tanto rir, Joana permaneceu acordada no quarto de hóspedes. Observava o teto ornamentado, a cama macia demais, e não conseguia relaxar. As imagens do sorriso de Leonardo voltavam sem parar. Por trás da cortesia havia uma sombra, ela sabia. Suspirou, segurando o lenço desgastado que sempre carregava, e pensou: se ele realmente descobrir tudo, não sei o que pode acontecer. E assim, em silêncio, um plano começou a nascer em sua mente. Os dias de Joana na mansão já não eram novidade. Acordava entre lençóis limpos, vestia roupas que nunca sonhara e comia em uma mesa farta de frutas, carnes e sobremesas. Clara a tratava como irmã, mostrando cada canto da casa, ensinando brincadeiras e até compartilhando os segredos infantis guardados em cadernos de desenhos. Aos olhos de uma criança, aquilo parecia um lar, mas, aos olhos de Leonardo, nada era mais que estratégia,
Desde o início, seu interesse não estava em acolher Joana, mas em extrair cada detalhe do que realmente importava, a receita do chá milagroso. Ele a observava como quem estuda uma presa, anotando mentalmente cada palavra. Durante conversas aparentemente inocentes, arrancava nomes de plantas, horários de colheita, detalhes da fervura. Cada dia se aproximava mais da fórmula completa. E, quando percebeu que já tinha o suficiente, sua máscara de generosidade caiu. Não havia mais necessidade de fingir. A menina pobre já não tinha valor. Numa tarde abafada, chamou Joana ao seu escritório. O lugar exalava autoridade, com paredes forradas de livros, tapetes caros e a mesa de madeira maciça refletindo o brilho da luminária. Clara tentou segurar a mão da amiga, desconfiada, mas ele foi firme. Depois vocês se veem, agora preciso falar com ela. O tom não deixava espaço para questionamentos. Clara ficou parada no corredor, angustiada, sentindo um peso no estômago que não sabia explicar. Dentro do escritório, Joana se encolheu diante dele. A mochila preta sobre a mesa chamou sua atenção. Estava cheia, repleta de notas de dinheiro. Leonardo cruzou os braços, o rosto frio como pedra. Joana, começou, com a voz calma e cortante. Você me deu tudo o que eu queria. A informação sobre o chá já está completa. A partir de agora, não há motivo para você ficar aqui. Pega essa mochila e vai embora. A menina arregalou os olhos, incapaz de acreditar. Mas eu não pedi nada, só queria brincar com Clara. Sua voz se quebrou. Leonardo se inclinou para a frente, impaciente. Brincadeiras não me interessam. Preciso de resultados, e você já cumpriu seu papel. Ele se levantou e, com brusquidão, empurrou a mochila em direção a ela. Toma, isso é mais do que você teria em toda a sua vida. Mas some da minha casa agora. As lágrimas escorriam pelo rosto de Joana. Você nunca quis me ajudar, só queria a receita, sussurrou. Antes que pudesse terminar, Leonardo bateu na mesa com a mão, fazendo o som ecoar no ambiente. Chega, você não é mais que uma menina de rua. Não se atreva a aparecer aqui de novo. Nesse momento, Clara entrou correndo, alarmada pelo barulho. Encontrou a amiga sendo arrastada para a porta do escritório. Papai, para! Não faz isso com ela. Ela não merece, gritava, soluçando. Leonardo não a olhou, apenas segurava Joana pelo braço e a empurrava pelo corredor, seus passos duros ecoando nas paredes. Na entrada principal, escancarou a porta e jogou a menina para fora, como se descartasse algo sem valor. Fora daqui! Bradou, a voz carregada de desprezo. Joana, tremendo, pegou a mochila com dignidade e olhou para Clara, que chorava desesperada. Não chora, você já tem o que sempre quis. Sua voz cuida dela com carinho. E correu, desaparecendo pela rua. Clara caiu de joelhos, o rosto encharcado de lágrimas. Eu te odeio, papai, gritou, a voz forte, cortando o silêncio da mansão. Mas Leonardo não se abalou. Não havia hesitação, nem dor. Permaneceu de pé no umbral da porta, olhando o horizonte como se não tivesse ouvido nada. Em sua mente, não havia espaço para o choro da filha. O único som que ecoava era o tilintar imaginário de moedas, a promessa de milhões que chegaria em poucos dias. Afinal, agora ele tinha o que queria: o segredo do chá. Nos dias seguintes, Leonardo mergulhou em sua ambição. Com a frieza de quem vê vidas apenas como números em uma planilha, reuniu sua equipe de marketing, cientistas de laboratório e advogados de confiança. Em sua mente, a receita já era ouro puro. Mandou preparar amostras em frascos elegantes, com rótulos sofisticados e um nome cuidadosamente escolhido: Chá da Esperança. Apresentou o produto como se fosse um presente para o mundo, mas cobrando preços exorbitantes, como quem transforma a dor em luxo. Seus olhos brilhavam ao imaginar as arcas se enchendo. Em poucas semanas, serei ainda maior do que já fui. Ninguém poderá me parar. Pensava
ignorando por completo a lembrança de Joana correndo pela rua, entre lágrimas e a voz de sua filha dizendo que o odiava. A propaganda tomou conta da cidade. Outdoors, comerciais de televisão e anúncios no rádio vendiam a promessa da cura, com imagens de crianças e adultos sorrindo em montagens emocionantes. Recupere o que perdeu. Redescubra sua voz. Pessoas movidas pelo desespero começaram a comprar. Famílias inteiras faziam fila em farmácias de luxo, pagando quantias absurdas por um frasco que prometia devolver a fala. Leonardo, do alto de seu escritório de vidro, observava os gráficos subirem. "Olhem esses números!" exclamava aos executivos, batendo na mesa. "Isso é só o começo. O mundo inteiro vai consumir meu chá." Por dentro, ria, satisfeito. Eles compram esperança e eu vendo milagres. Por alguns dias, o mundo parecia se curvar novamente aos seus pés. Jornalistas buscavam entrevistas, investidores se ofereciam para expandir a produção e os jornais publicavam manchetes exaltando o empresário visionário. Leonardo caminhava pelos corredores da empresa como um rei triunfante, os sapatos ecoando forte no mármore. "Tá vendo, Clara?" disse, em uma rara tentativa de aproximação. "Seu pai é um gênio. Agora todos terão acesso ao milagre." Mas Clara apenas desviou o olhar, murmurando: "Isso não é um milagre, papai. É mentira." A frase ecoou em sua mente, mas ele a descartou com desprezo. Ainda é uma criança, não entende nada de negócios. Mas a ilusão não duraria muito. As primeiras reclamações chegaram discretas. Consumidores irritados diziam que não notavam resultados. Leonardo, irritado, resmungava. Sempre tem insatisfeitos, casos isolados. No entanto, em poucos dias, uma avalanche de denúncias tomou conta da imprensa. Pessoas desesperadas, que haviam vendido o pouco que tinham para comprar o chá, expunham o golpe em vídeos comoventes. Uma mulher soluçava diante da câmera. "Meu filho ainda não fala. E agora não temos nada." Médicos se manifestaram, garantindo que não havia comprovação científica. Processos começaram a chegar à empresa. Leonardo passava noites em claro, andando de um lado para o outro, repetindo para si mesmo: "Isso vai passar. Vai passar." Ninguém ousaria derrubar Leonardo Santos. A queda foi rápida e cruel. O que subira como foguete desabava como pedra. A imprensa, que antes o exaltava, agora o chamava de charlatão. Os investidores se afastaram, as ações despencaram e, em questão de semanas, o império ruiu. Diante do espelho, murmurava: "Não, isso não pode estar acontecendo comigo. Eu controlo tudo, sempre controlo tudo." Mas a imagem refletida já não era a de um homem no comando, mas a de alguém acuado, perdido. Em casa, a frieza de Leonardo finalmente encontrou resistência. Clara, que por dias o observara em silêncio, não aguentou mais. Enfrentou-o de frente, os olhos cheios de lágrimas, e disse, com voz firme: "Você enganou todo mundo. E me enganou também. Não posso chamar de pai alguém tão mau." Ele ficou paralisado, a respiração pesada, mas, por dentro, pensava: "Ela não sabe o que diz. Tá cega pela emoção. Tudo o que fiz foi tentar ser ainda maior. Não havia arrependimento, apenas negação." Conforme os dias passavam, os corredores da mansão ficavam vazios. Empregados abandonavam seus postos, amigos de negócios sumiam, e os antigos aliados fingiam nunca tê-lo conhecido. A fortuna, que parecia eterna, evaporava diante de seus olhos. À noite, sozinho em sua biblioteca, Leonardo caminhava em círculos, as mãos no cabelo. "Malditos, todos ingratos, se voltaram contra mim porque não suportam meu sucesso", murmurava, tentando se convencer, mas o silêncio respondia de volta, sufocante. Pela primeira vez, o eco que enchia a casa não era de aplausos, nem de contratos, mas de solidão e de uma derrota que ele não sabia como reverter.
As noites na mansão tornaram-se longas e insuportáveis. Leonardo, antes dono de uma agenda lotada de reuniões e viagens, agora passava os dias trancado em sua biblioteca, bebendo goles amargos de uísque e ruminando as notícias que o chamavam de charlatão. O telefone já não tocava para parcerias, mas para cobranças. O silêncio era interrompido apenas pelos passos tímidos de Clara nos corredores, passos que nunca mais buscavam sua companhia. A lembrança de sua filha dizendo: "Não posso chamar de pai alguém tão mau", ecoava em sua mente, mas ele tentava afogar esse fantasma, repetindo para si mesmo: "Só errei na execução, não na visão. Posso me levantar de novo." Foi em uma dessas noites, quando o vento batia forte nas janelas e a mansão parecia mais fria que nunca, que o som de batidas no portão ecoou no vazio. Leonardo se levantou, irritado. "Quem ousa me incomodar a essa hora?" resmungou, caminhando até o da entrada. O coração acelerou quando, ao abrir o portão, encontrou uma figura pequena, coberta por um casaco gasto, o cabelo desgrenhado pela chuva. Era Joana. Por um momento ficou sem ar. Baixou o tom e disse, com a voz entrecortada: "Você voltou." Depois, em um rompante de fragilidade, deixou escapar: "Me perdoa. Eu não devia ter feito aquilo." As palavras pesavam como pedras, mas Joana o olhou firme, sem vacilar. "Eu sabia, desde o começo, que você só queria a receita", disse com dureza. "Por isso, te dei uma versão falsa. Quando percebi que você não se importava comigo nem com ninguém, só com o dinheiro, escondi a verdade de propósito." Leonardo sentiu o sangue ferver. Seus olhos faiscaram de ódio, e ele deu um passo à frente. "Ingrata, você ousou me enganar? Uma menina de rua me fez parecer um idiota." Sua voz ecoou na mansão, carregada de fúria. Clara correu pelo corredor, assustada, e levantou a voz. "Papai, para!" disse com uma firmeza que não condizia com seus poucos anos. "Escuta." Ela não terminou de falar. Joana respirou fundo, recuperando o controle. "Vim aqui porque, apesar de tudo, estou disposta a dar a receita verdadeira, mas com uma condição." A menina o encarava fixamente, sem medo. "Você terá a chance de fazer as coisas diferente dessa vez." Leonardo, ao ouvir isso, mudou de expressão num instante. A fúria deu lugar a um êxtase quase insano. Seus olhos brilhavam como se tivesse recebido a chave de um cofre. "A receita verdadeira", murmurava, rindo nervoso. "Com ela vou limpar meu nome, recuperar meu império. Vou mostrar a todos quem é o verdadeiro gênio." Mas sua euforia foi cortada pela voz de Clara, trêmula de indignação. "Tá vendo? Apesar de tudo o que aconteceu, você ainda não aprendeu nada. Continua pensando só em você, papai. Só em você." Joana então deu um passo à frente e suas palavras acertaram como flechas certeiras. Enquanto sonhava com seus cofres cheios, milhares de pessoas choravam de frustração. Pais gastaram o que não tinham acreditando na sua mentira. Crianças foram dormir com a esperança de acordar falando e continuaram em silêncio. Você roubou os sonhos de quem já não tinha nada. Ergueu a voz, encarando-o sem piscar. E ainda ousa pensar só em salvar sua imagem. Não tem vergonha. Leonardo, paralisado, sentiu cada palavra se cravar como lâminas afiadas. Seu peito subia e descia. O rosto ardia, mas ele não conseguiu responder. Ali, diante de duas meninas, o empresário implacável estava nu em sua ganância, sem máscara para esconder a verdade. O silêncio que se seguiu às palavras de Joana parecia pesar mais que qualquer insulto. Leonardo respirava rápido, como um animal acuado, os punhos cerrados, tentando encontrar uma resposta que nunca vinha. Clara o observava, firme, como se a cada segundo tivesse mais certeza de que seu pai não era o gigante que fingia ser. Joana, de pé diante dele, parecia maior que sua própria estatura, como se tivesse sido enviada para revelar uma verdade
que ele passara a vida escondendo. Após alguns instantes, a menina que antes parecia frágil retomou a palavra, sua voz firme, cortando o ar gelado da sala. Se quer a receita verdadeira, vai ter que fazer o que nunca fez: pensar nos outros. Leonardo franziu o senho, confuso, quase rindo. Pensar nos outros, repetiu, como se fosse uma piada de mau gosto. Tenho nas mãos algo que vale bilhões. Quer que eu dê de graça? Tá louca? Sua voz se elevou, ecoando pelos corredores da mansão vazia. Joana não se intimidou, deu um passo à frente e ergueu o queixo. Sim, de graça. Só assim você vai provar que aprendeu alguma coisa. Se usar essa receita para ganhar dinheiro, vai continuar sendo o mesmo homem vazio, mas, se usá-la para ajudar, poderá finalmente mudar. Clara interveio, a voz emocionada, mas firme. Papai, essa é sua chance. Não é sobre riqueza ou fama, é sobre todas as pessoas que você enganou, sobre as crianças que sonham em falar e nunca conseguiram. Você tem a chance de consertar tudo. Seus olhos se enchiam de lágrimas, mas a força em sua expressão não deixava dúvidas. Ela não estava pedindo, estava exigindo. Foi então que algo dentro dele se quebrou. Pela primeira vez em toda a sua vida, Leonardo sentiu o peso de sua própria história desabar sobre seus ombros. O rosto, acostumado a sorrir diante de contratos milionários, agora ardia de vergonha. Seus olhos se umedeceram, não de raiva, mas de arrependimento. As imagens voltaram em avalanche. Joana sendo expulsa entre lágrimas, Clara gritando que o odiava, multidões o chamando de criminoso. E, diante das duas meninas, ele admitiu em voz alta o que nunca tivera coragem de dizer. Fui ganancioso a vida toda. Trapaceei, menti, enganei, achei que o mundo existia para se curvar ao meu dinheiro, mas estava errado. Respirou fundo, secando as lágrimas. Acabou. Não vou mais viver assim, vou mudar, vou fazer diferente. Na manhã seguinte, o inimaginável aconteceu. As máquinas da indústria, antes dedicadas a produzir bens de luxo e encher prateleiras caras, foram ligadas para uma nova função. Galões de vidro recebiam o líquido dourado cuidadosamente preparado, seguindo cada detalhe da receita verdadeira. Joana acompanhava o processo de perto, com um olhar vigilante, garantindo que nada fosse adulterado. Clara, ao seu lado, sorria ao ver a transformação acontecer. Em cada lote envasado, não era apenas chá, era uma promessa, uma devolução de dignidade a quem fora enganado. Poucos dias depois, os primeiros envios foram distribuídos em hospitais, escolas e centros comunitários. Não havia cobranças, nem contratos, apenas caixas chegando como presentes. Câmeras registravam a reação de famílias inteiras. Em uma pequena clínica, uma mãe abraçou seu filho de 8 anos, surda de emoção, quando ele pronunciou pela primeira vez a palavra mamãe. Em outra cidade, um idoso que perdera a voz após um acidente voltou a cantarolar baixo a melodia de infância que sempre ninava seus netos. Vídeos começaram a se espalhar, e cada história era um fio que tecia um milagre coletivo. Dentro da mansão, Leonardo, Clara e Joana assistiam às imagens na televisão. O homem que antes só sorria diante de cifras, agora enxugava lágrimas que não conseguia controlar. Eu não sabia que seria assim, murmurou, a voz entrecortada. No fundo, não sabia se chorava pela vergonha do passado ou pela força inesperada do presente. Clara pegou a mão da amiga e, olhando para o pai, disse: Agora você entende. O verdadeiro milagre não foi me devolver a voz, mas nos ensinar a usá-la pelos outros. Joana completou, séria, mas com um brilho nos olhos. Sim, o milagre nunca foi sobre você, Leonardo. Foi sobre todos nós, sobre o poder de dar voz a quem nunca a teve. E, enquanto as imagens de pessoas comuns enchiam a tela, rostos banhados em lágrimas, sorrisos iluminando salas simples, crianças correndo
e gritando palavras que nunca haviam pronunciado, uma onda de emoção envolveu todo o país. Não havia mais como negar. Estava sendo escrito um novo capítulo e, pela primeira vez, Leonardo não era o autor solitário de uma trama de ganância. Era apenas parte de um milagre que o dinheiro nunca poderia comprar. Semanas se passaram, desde que as primeiras garrafas do chá foram distribuídas gratuitamente. Todo o país parecia respirar um novo ar. Os noticiários exibiam histórias que comoviam até os mais céticos. Crianças que nasceram mudas e agora gritavam o nome dos pais. Idosos que reencontravam a própria voz após décadas. Jovens que finalmente podiam cantar. Era como se cada frasco fosse uma chave, abrindo cadeados esquecidos na alma das pessoas. E, para a surpresa de todos, o nome de Leonardo, antes sinônimo de engano e ganância, começava a ser associado a algo que ninguém imaginava: esperança. Os processos que antes se acumulavam nos tribunais começaram a ser retirados, um a um. Famílias que haviam processado a empresa agora enviavam cartas de agradecimento. Meu filho falou pela primeira vez, dizia uma mãe emocionada em uma gravação, exibida nos noticiários. E essa vitória, senhor Leonardo, não tem preço. Cada nova declaração era como uma peça de um quebra-cabeça que reconstruía, aos poucos, a imagem de um homem que parecia condenado ao esquecimento. Foi nesse cenário que chegou um convite inesperado. Leonardo deveria dar uma palestra em um dos maiores eventos empresariais do país. O salão estava lotado de executivos, investidores, jornalistas e até famílias beneficiadas pelo chá. As luzes iluminavam o palco imenso e o murmúrio do público aumentava enquanto ele caminhava até o centro. Vestia o mesmo terno de sempre, mas havia algo diferente em sua expressão. Não era mais o rosto de um homem altivo, mas o de alguém que carregava o peso de cada erro e cada escolha. Ao pegar o microfone, fez-se silêncio. Respirou fundo, os olhos embaçados. Eu não sou o responsável por essa revolução, disse, com a voz entrecortada. Passei a vida achando que o dinheiro era tudo, que as pessoas não importavam. Errei, enganei, fui cruel. Mas hoje, diante de vocês, preciso dizer: não foi meu poder que trouxe esse milagre. Foram duas meninas. O público murmurou surpreso, e Leonardo fez um gesto para que subissem com ele. Clara, com um vestido simples, subiu ao palco de mãos dadas com Joana, que ainda usava o mesmo casaco gasto, mas agora com a cabeça erguida e os olhos cheios de brilho. As duas caminharam devagar e todo o salão se levantou para aplaudi-las. Leonardo continuou: esta é minha filha, Clara, que nunca deixou de acreditar no impossível. E esta é Joana, que me ensinou o que é ter coragem. Elas são as responsáveis por tudo o que está acontecendo. Se hoje tantas vozes ecoam, é porque elas me mostraram que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas no que podemos dar ao próximo. Clara, então, pegou o microfone, a voz firme, mas carregada de emoção. A voz é um presente, não serve para enganar ou ferir, mas para transformar. Eu era muda, mas aprendi que falar não basta. É preciso usar as palavras para mudar vidas. O público aplaudiu de pé, lágrimas escorrendo em muitos rostos. Joana falou em seguida, e sua voz, firme como uma flecha, atravessou cada coração presente. Eu não tinha nada, mas aprendi com minha avó que até o menor gesto pode curar. Hoje quero dizer a todos: nunca desprezem o que parece pequeno, porque é no pequeno que acontece o verdadeiro milagre. O auditório explodiu em aplausos. Pessoas se abraçavam, empresários choravam sem vergonha e jornalistas registravam cada palavra, cientes de estarem diante de algo histórico. Leonardo, chorando pela primeira vez diante de uma multidão, olhou para as duas meninas como quem finalmente entendia o valor da palavra voz. Não apenas a voz que sai da boca, mas a voz que se manifesta nas decisões, nos atos, no amor.
Ao final, os três deixaram o evento juntos. Clara segurava firme a mão de Joana e Leonardo caminhava ao lado delas, mais leve, como se tivesse deixado para trás um peso que carregara a vida toda. Ao saírem para a noite estrelada, ele disse, em tom baixo, mas firme: "Agora eu sei. Ter voz não é só falar, é usá-la para mudar vidas." Joana sorriu e Clara completou: "E vamos fazer isso juntas." E, enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas como uma família improvável, mas unida pelo destino, o mundo parecia se inclinar para ouvi-los, não como milionário, não como mendiga, nem apenas como uma menina que recuperou a voz, mas como três vozes que, juntas, mostraram que o verdadeiro milagre acontece quando a coragem supera a ganância e quando até o mais arrogante dos homens aprende que não se pode calar o que nasceu para ser ouvido.